E aproveitando, já vou logo dar as boas-vindas para a Valéria, agradecer a presença, a oportunidade da gente oferecer esse mini curso para os professores, graças ao seu aceite, e dar as boas-vindas a todos a mais um mini curso da Jornada Cienarte. Só alguns recadinhos aqui, o nosso próximo mini curso vai ser no dia 10 de setembro, mas vai ser exclusivo para professores de física, um mini curso de tecnologias de experimentação remota, aí, devido a um acordo com a Secretaria de Educação, a gente vai estar fornecendo kits experimentais aos professores e em contrapartida, somos obrigados a restringir para os professores de física da rede pública. Mas, logo em seguida, nós vamos ter mais um mini curso com projetos de linguagem, projetos com agricultura na educação básica, projetos em língua espanhola, elaboração de artigos científicos, e está previsto para outubro um workshop de experiências na Cienarte, inclusive com a possibilidade dos professores apresentarem, os que desejarem, apresentarem trabalho e outros que desejarem somente para assistir. Quem está coordenando o workshop é a professora Márcia e a professora Midori, vocês vão receber notícias muito em breve. E aí, sem mais delongas, já vou passar a palavra para a nossa querida Valéria, que vai falar para a gente sobre professor pesquisador, biologia em ação. Eu acabei não trazendo o resumê da Valéria aqui, mas ela tem doutorado nessa área da biologia, e fora que é uma pessoa muito querida para mim, né? A gente se conhece há muito tempo, e é uma satisfação enorme ter você aqui. Valéria, a partir de agora, a sala é sua. Oh, muito obrigada. Eu que fico, assim, lisonjeada, né, com o convite, de poder participar, né, de poder estar contribuindo com os colegas. Então, eu vou começando aqui, porque meu computador está lento, sabe? Enquanto eu vou falando, já vou fazendo as coisas. Então, eu estou muito feliz com o convite, de verdade, porque eu trabalhei muitos anos no estado, dando aula de biologia, até poder entrar no IFES, né? Mas a biologia sempre está dentro de mim, tudo que eu faço. Para quem não me conhece, eu sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura, e Medicina Veterinária. E eu não consigo atuar em um só. Então, eu sempre estou mesclando as duas coisas. Eu continuo trabalhando com biodiversidade, eu continuo buscando a área da biologia, mesmo muitas vezes atuando nas ciências agrárias, né? Atuando dentro de cursos que são voltados à agropecuária, mas agora eu estou no curso da agroecologia e também, graças a Deus, abrimos o curso da biologia também no IFES. Então, a gente está muito feliz de estar iniciando esse trabalho, né, da licenciatura também no IFES Campo São Cristóvão. Bom, independente de titulação, né, para você está ruim, né, ficou ruim, está clarinho aí. Minha área de atuação, como eu falei, sempre é permeada por toda a questão da biologia. E eu sempre foquei em trabalhar a biologia não como uma coisa estática. Então, acho que no caminhar da apresentação, vocês podem ficar à vontade para interromper, tá, gente? Pode abrir o microfone e falar, até para que não fique chato para ninguém. A gente ir conversando durante os slides, tá bom? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho do meu caminho, de como eu me tornei professora, né, de como eu me tornei pesquisadora e de como eu me tornei professora pesquisadora. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre a educação, sobre o ensino-aprendizagem, o que é quando a gente inicia, né, a licenciatura,
a gente pensa que o quê? Que eu tenho que saber todo o conteúdo que está ali naquele livro, que eu vou para a sala de aula e eu tenho que ensinar tudo que está ali naquele livro, aquelas pessoas têm que sair de lá sabendo tudo sobre a biologia. Então, na verdade, o que eu aprendi como didática de ensino, hoje já não consigo mais, não é o suficiente, né? Então, a educação, ela vem mudando, ela precisa de reforma, sim, e a gente precisa mudar a visão, principalmente daqueles que ainda estão em formação, para que o ensino-aprendizagem se torne uma coisa cada vez mais prazerosa e eficaz. Então, no novo contexto do ensino-aprendizagem, né, a gente não está mais na função de professor que repassa conteúdo. A gente agora tem que se preocupar com as competências, com as habilidades, né, de que forma o indivíduo enxerga aquele conteúdo, e não mais simplesmente cumprir, né, um conteúdo curricular. Hoje a gente pensa na curricularização, a gente pensa na formação desse cidadão, de como ele entende aquele assunto e ele vê possibilidades diante daquele assunto. Então, mesmo assim, falando que no contexto novo exige um professor pesquisador, né, um professor que atue mais próximo da ação, eu ainda não consigo definir o que é um professor pesquisador, né? Muita gente deve estar perguntando, mas sim, mas o que é um professor pesquisador? Como é que eu vou transformar minha aula num objeto de pesquisa? Como é que eu vou fazer essa pesquisa? É mais uma coisa que eu tenho que fazer? Poxa, eu já tenho que fazer plano de aula, eu tenho que fazer tanta coisa, ainda tenho que fazer pesquisa também, né? Então, bora lá, tenha calma. A gente consegue. Então, a pesquisação, na verdade, é o quê? É você tornar aquela formação num processo continuado, né, que envolve os agentes. Então, tanto o professor como o aluno, eles estão em processo de aprendizagem. E o fato da realização, daquele pensar, daquele problematizar, vai fazer não só com que o aluno ele aprenda aquele conteúdo, mas também ele vai buscar novos conhecimentos. Então, essa perspectiva, né, do professor como pesquisador, na verdade, é uma mudança de paradigma da nossa questão enquanto educador. O que é que eu quero do meu aluno? Que ele apenas fixe aquele conteúdo na cabeça dele e que ele saia reproduzindo, ou que ele tenha construção do seu conhecimento, que ele tenha construção social e crítica daquilo que ele está aprendendo, né? Então, essa é a nossa transformação. Essa é a visão de um professor pesquisador. Ele tem que se formar para formar o outro. E quando é que a gente faz isso de forma coerente? Porque eu não quero o meu aluno simplesmente um copiador, né? Eu quero um aluno que ele desenvolva, né? Que ele consiga realmente atuar na área dele. Logicamente que a gente vai passar os fundamentos básicos para que ele consiga avançar. Mas não significa que ele tem que estar limitado àquele conteúdo, porque eu tenho que pensar no Enem, eu tenho que pensar no que ele possa passar no vestibular. Não, a gente tem que se preocupar, sim, com o nosso papel de professor, né? Assim, pelo menos que eu penso e que eu tento agir sempre que eu me deparo com alguma nova situação relacionada a ensino. Então, como deve ser a formação desse professor, né? Então, que pesquisa-ação é essa? Como é que a gente vai entender melhor? Então, alguns autores, eles afirmam que a pesquisação ela é a parte integrante de todo o processo de emancipação e autonomia. Então, quando eu abro
oportunidade desse aluno observar, dele tentar responder, né? Dele ter essa vivência, eu estou dando a ele também a oportunidade de quê? De um dia ele ser pensante, ser crítico e ser resolutivo. Então, essa emancipação é que a nossa população precisa. É isso que o nosso aluno vai precisar no futuro. Então, não é só um conteúdo de biologia, mas também é um comportamento que a gente vai estar inserindo naquelas pessoas. Então, eu tenho que formar sujeitos, né, formar alunos que sejam autossuficientes, que sejam críticos e autocríticos. Só um minutinho aqui, tá? Então, gente, voltando aqui, ó, a pesquisa, ela requer o quê? Criatividade, né? Diálogo com a realidade, a disciplina e o compromisso. Então, esse comprometimento que o corpo docente ele vai ter com o discente é fundamental para essa construção, porque eu só consigo descobrir a realidade daquele aluno, a realidade daquele ambiente, se eu tiver essa abertura, né? Se eu chegar próximo ao aluno, se eu conversar com ele, se eu conseguir interagir com esse aluno, eu vou conseguir cumprir todas essas etapas aqui. Então, por mais que pareça ser muita coisa, né, e a gente se assusta quando vê várias atividades, não é. Então, por quê? O diálogo com a realidade vai lhe trazer situações que você vai olhar e vai dizer assim: aqui eu posso atuar, aqui eu posso melhorar, né? O que eu posso sugerir, o que eu posso cutucar aquele aluno para poder fazer uma pesquisa aqui nesse sentido? Qual é o problema dessa região que eu estou trabalhando ao entorno dessa escola? Todo dia eu vou no caminho para aquela escola e eu vejo o problema ali todos os dias. Então, eu posso ter problema de trânsito, eu posso ter problema de saneamento básico, eu posso ter problema de questões de saúde, eu posso ter problemas de temperatura. Então, eu posso ter diversas situações que são situações problemas, e dessas situações problema, eu gerar uma pesquisa com os meus alunos. Então, isso tudo envolve o observar. Se eu não tiver a vontade, a abertura, né, bons olhos de ter uma visão assim holística, né, do mundo, de tudo que gira ao meu entorno, eu não consigo realmente fazer pesquisa. Então, o pesquisador, né, o professor pesquisador, ele não deve apenas se concentrar no conhecimento dos livros, só, simplesmente, na produção de conhecimento, também só vivido na sala de aula. Então, ele não pode abrir mão do campo teórico, né, e do campo científico, é fato. Então, a gente tem que estar embasado na literatura, tem que estar atualizado nas terminologias, em todo o processo de aprendizagem e de conhecimento, mas a gente também deve, né, sempre desenvolver e colocar o aluno em contato com a estrutura do trabalho científico, com as teorias que embasam o trabalho científico. Então, quando a gente ensina o método científico, né, ao aluno lá na sexta série, no sétimo ano, a gente ainda está começando a fazer pesquisa. E aí, eu acho uma coisa bem ruim que a pesquisa, de fato, só é direcionada para a gente quando a gente chega na graduação. Quando isso já devia iniciar lá no ensino fundamental, né? Hoje, muitas escolas estão fazendo os laboratórios maker, né? Já estão embutindo essa coisa do fazer, mas ainda está muito voltada à questão da robótica e não está ligado a todas as disciplinas, né? Está muito focado ainda na informática,
e não está visualizando o todo. Então, a pesquisa, ela deve ser estimulada desde a base, não somente quando a pessoa já está lá no final, vai fazer uma pesquisa. Então, a gente tem esse trabalho de inserir a pesquisa dentro das escolas. Mas ainda assim fica a pergunta, né? O que é esse professor pesquisador, né? Se você falar isso, professor, a pessoa vai imaginar o quê? O professor lá com quadro negro, né? Hoje já com quadro branco, um pincel. Aí, se você fala no pesquisador, você já imagina um cientista, às vezes um cientista maluco. Né? E quando você fala um professor pesquisador, a pessoa pensa o quê? Ah, aquele cara que só vive num laboratório. Então, na verdade, essa é uma imagem, né, que o nome traz com ele, essa questão da pesquisa ser algo muito mais, como se fosse um laboratório, a pessoa está ali o tempo todo no laboratório, mas a gente pode fazer pesquisas de diversas formas, pesquisas literárias, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, pesquisas sociais. Então, a biologia, ela está inserida em tudo, né? Então, a gente, na verdade, é o atuante nessa socialização do conhecimento. A gente precisa agir como mediador, né? Mediador do saber, levar aquilo que a gente tem de conhecimento para as comunidades, fazer o aluno se questionar, né? Fazer ele entender que ele também pode contribuir. Eu sempre digo para os meus alunos, assim, quais são as habilidades da formação dele, porque a gente trabalha muito com o ensino médio técnico. E eu sempre digo para eles que eles têm uma grande missão. E a missão deles, além de se formar, né, de ter o seu curso técnico, é passar esse conhecimento adiante, principalmente porque a gente está falando de coisas que vão envolver a nossa cultura, cultura de higiene, cultura de saúde. Então, a biologia está envolvida em todas essas construções socioculturais que nós temos no dia a dia. Então, hoje vivemos um grande problema de pessoas que não entendem qual é a função da vacina, não entendem a importância da vacina, e a gente tem uma sala de aula com milhares de alunos por todo o mundo, ouvindo e entendendo o que é vacina, como ela é feita, e eles são os agentes multiplicadores. Então, são essas pessoas que estão entendendo que vão conquistar novas pessoas a se vacinarem também. Então, a gente tem uma grande ferramenta na nossa mão. E aí, a gente, quanto professor, é cobrado que faça o quê? Um plano de aula. E aí, vem algumas perguntas. Então, como é que eu vou fazer um plano de aula que envolva pesquisa, né? Então, como é que a gente compara? Como é que a gente insere isso aí? No fundo, a gente faz pesquisa e nem sabe o que está fazendo, mas tudo bem. Existe uma relação da sequência do método científico com a sequência que também está lá no planejamento. Então, quando a gente coloca um objetivo geral, um conteúdo a ser ministrado, a gente sempre vai também pensar num método de ensinar aquele conteúdo. E aí, onde é que o método científico entra? Entra em todas essas etapas que a gente falou aqui, ó. Eu observei o meu público, né? Qual a idade do meu aluno, qual a vivência do meu aluno, qual a realidade do meu aluno, qual o conteúdo que eu quero explicar, né? Como é que eu vou fazer esse aluno pensar, né, nessas situações aqui, nesses problemas que envolvem esse assunto? E que metodologia que eu vou utilizar para fazer esse aluno entender? Da mesma forma, eu faço no método científico. Então, eu observo, eu problematizo, eu vou fazer um experimento para tentar comprovar uma coisa que eu acredito, uma hipótese que eu penso que seja uma verdade. Então, eu vou tentar experimentar, analisar e vou chegar a uma conclusão. A mesma coisa a gente pode fazer na sala de aula, em vez de levar a resposta, a gente pode fazer o processo invertido, que é o quê? Levar
a situação, levar o aluno a observar aquele conteúdo, e ele vai trazer problemas, ele vai trazer situações que a gente pode gerar uma metodologia em cima disso e chegar a algumas conclusões. Então, cada conteúdo ele pode ser abordado de diversas formas. Ah, tem fórmula mágica para isso? Não tem. Não tem fórmula mágica. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente se identifica muito com alguns conteúdos, né, e outros não. Então, no processo de você ir preparando suas aulas, você vai sempre pensando assim, eu quero melhorar isso aqui, vou mudar essa estratégia para esse assunto aqui. Então, aqueles assuntos que você acaba se identificando mais, são aqueles que você tem mais projetos, que você se envolve mais, né? Então, isso acaba sendo uma sequência, uma consequência, na verdade. Então, não tem uma fórmula, mas o seu dia a dia, né, aquela escola vai lhe propiciar isso. Se você fizer essa abertura no seu método de ensino. Então, quando eu mudo a forma de perguntar, quando eu mudo a forma de trabalhar um assunto, eu abro espaço para pesquisa. E aqui eu quero deixar bem claro que quando eu estou falando de pesquisa, eu não estou falando de publicação. Muitas pessoas têm uma ideia de que o professor pesquisador é aquele que publica, né? Aquele que tem um monte de artigos publicados. Existem profissionais que publicam muito, né? Mas que muitas vezes publicam isolados, publicam sozinhos, que não tornam aquela metodologia uma forma de ensinar. Então, para mim, esse profissional que é um publicador não é um professor pesquisador, porque no meu entendimento, o professor pesquisador, ele interage o conhecimento com a turma, é a turma que ganha, né? Não é só o professor que ganha. Então, todos estão ganhando com aquela ação. Então, se eu faço publicações isoladas só minhas, eu não estou sendo um professor pesquisador, né? Eu não estou utilizando metodologias de pesquisa para ensinar meus alunos. Eu simplesmente estou publicando e enriquecendo o meu currículo. Então, tem uma grande diferença também quando a gente fala de pesquisa e publicação, que são as etapas. Na pesquisa, eu observo, eu pergunto, né, gero um problema em cima daquela observação, vou fazer algumas hipóteses, eu acho que isso acontece dessa forma por conta disso, vou tentar uma forma de ver se aquilo que eu penso é verdade ou não, né? Vou analisar e vou concluir alguma coisa. Eu posso fazer isso numa aula prática com os alunos. Eu simplesmente fiz uma pesquisa ali com os alunos e isso não significa que isso gerou uma publicação, mas não deixa de ser uma pesquisa. Por exemplo, quando eu vou fazer aula de osmose, né, da questão da membrana plasmática, e eu quero mostrar algumas situações de transporte de membrana, eu posso simplesmente chegar e colocar lá os copos com água, e sal e açúcar, colocar uma situação, coloco uma gema de ovo lá em cada copo e peço que os alunos expliquem. E pergunto para eles o que é que isso tem a ver com a temática, o que é que isso tem a ver com o assunto, por que que isso acontece, observar os aspectos, a estrutura, o que aconteceu com a gema do ovo. Então, ali eu não cheguei com o assunto pronto e disse, olha, a gema ficou assim por causa disso. Não, eu simplesmente coloquei lá o problema e deixo eles discutirem, deixo eles analisarem e tentarem identificar o que é que eu estou querendo passar também, que eles ficam curiosos sem entender o que é que eu estou querendo fazer. Uma outra, e isso aí eu não fiz uma publicação, mas foi uma pesquisa que meus alunos fizeram. Quando eu trabalho extração de DNA, né, eu faço tudo de forma caseira, apesar do IFES ter alguns laboratórios,
mas eu faço tudo de forma caseira para que eu consiga repetir em mais salas. Então, eu pego um roteiro, os roteiros geralmente vêm dizendo para fazer com raiz de cebola. Eu pego e mudo, e faço com morango, e faço com banana, e faço com outros, e pergunto a eles o que vocês acham que deu diferente de um para o outro, por que que esse ficou mais branco, esse ficou mais claro, e aí eu fico tentando fazer eles pensarem no que eles estão fazendo. Então, eles vão aprender não só o conteúdo, a técnica, mas também a serem críticos, a tentar comparar situações. Nem sempre os processos de pesquisa dão certo, e tudo que acontecer de forma negativa também é um aprendizado, também é uma pesquisa. E muitas vezes já fiz coisa que deu errado em sala de aula, e eu digo para eles, poxa, deu errado. Por que que deu errado, né? E isso também é um conteúdo a ser abordado, também é uma forma de aprender. E na publicação, não é que publicar seja uma coisa menos positiva, não, muito pelo contrário. Publicar faria o aluno aprender muito mais, faria o aluno valorizar mais o conhecimento, né? E publicar também vai utilizar de outras habilidades. Por exemplo, na pesquisa, a gente usa muita habilidade da leitura, de construção de gráficos, de tentar interpretar os resultados e analisar, mas na publicação, a gente vai ver a habilidade do aluno na escrita, no poder de síntese, quando ele vai fazer um resumo, né, de saber realmente o que ele está fazendo, se ele sabe a diferença de um objetivo, de uma hipótese, se ele sabe a diferença de um resultado, de uma discussão e de uma conclusão, né? Se ele consegue passar para o papel as referências bibliográficas, se ele está se atentando que aquela referência bibliográfica, ela é atualizada, que ela é confiável. Então, juntando pesquisa e publicação, você otimiza, né, esse conhecimento, você valoriza muito mais esse conhecimento. Então, lógico que fazer pesquisa e publicação seria o ideal, mas nem sempre a gente consegue, e também a gente tem muitos alunos, às vezes a gente não consegue acompanhar, né? No IFES, a gente tem alguns eventos e também tem uma revista do próprio IFES para ajudar esse interesse dos alunos em fazer a publicação, porque às vezes tem que ter muita ação do aluno para conseguir dar conta, já que a gente tem tantos alunos ao mesmo tempo para orientar, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixar, eu falo demais. Deixa eu fazer uma observação aqui, Valéria. Já que você deu a oportunidade, é muito interessante essa sua colocação de que a pesquisa pode acontecer em qualquer momento, em qualquer situação, desde que você desafie o aluno a pensar. A questão do registro é uma coisa que a Cienart trabalha bastante. Não somente o registro de projeto, como o registro de resultado mesmo. Até coloquei aqui no chat, vou colocar o link para quem não conhece, mas tem uma revista que a gente publica a partir dos trabalhos da feira, que é a revista Feira de Ciência e Cultura. E o IFES tem também, né? Para os alunos do IFES tem uma revista própria. Sim, nós temos uma revista chamada Expressão Científica. Nós temos um evento anual que todos os alunos que estão inscritos em projetos, eles são obrigados a apresentar trabalhos, então eles são, todos que participam de projetos, eles são obrigados a publicar, né? Os PIBIC Júnior, que a gente trabalha, e todo PIBIC Júnior a gente tem um monte de voluntário, então às vezes a gente consegue uma bolsa, mas muitos vêm atrás para poder participar. E acaba que todo mundo sai publicando, acaba que todo mundo vai participando. O CONEP, né, também, que era um que levava bastante aluno do ensino médio. Então, a gente tem eventos que estimulam isso e a gente deve aproveitar essas oportunidades. Porque, com certeza, esse aluno que ele é estimulado no ensino médio, que ele consegue
escrever sua primeira publicação, ele com certeza vai ser um excelente profissional, porque a tendência é a pessoa querer mais, né? A pessoa vai se empolgando e vai sempre buscando mais. Eu acho que talvez tenha aqui na sala com a gente pessoas que já publicaram. Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade, viu, gente? A galera está deixando. É. Eu não gosto muito das formalidades de ficar, o palestrante fica falando e depois no final as perguntas. Eu gosto de interagir e de ir pontuando as coisas porque fica, acho que fica mais agradável. Oi, Valéria, boa tarde. Oi, boa tarde. Professora Lane. Meus alunos já participaram da feira de Cienart e também publicaram na revista, né? O trabalho, o projeto desenvolvido com os meus alunos foi publicado na revista da Cienart e eles deram um valor enorme. E depois da publicação, né, a gente começou a divulgar dentro da escola, né? Outros alunos quiseram ver a revista, né, viram outros trabalhos desenvolvidos nas outras escolas e começaram a se interessar também pela pesquisa, né? Então, a revista eu acho importante por conta disso, né? Divulgar o que é feito aqui e mostrar para eles que eles podem também fazer projetos, né? Que não é só algo para poucos alunos, eles conseguem ver outros alunos de outras escolas desenvolvendo projetos, então, é difundir, né? É divulgar o que é feito. Eu acho interessante e meus alunos gostam muito quando vê lá o projeto que eles fizeram na revista. Pronto, eles guardam a revista como se fosse o troféu. É verdade. E assim, hoje nós temos uma ferramenta digital que tem um custo bem pequeno, que são os e-books, né? E esses e-books poderiam estar vindo com esses trabalhos dos meninos do médio. A gente poderia estar, a cada capítulo, abordando um artigo, alguma pesquisa de ensino dos professores. Então, acho que tanto o Estado como os municípios poderiam estar incentivando mais esse tipo de publicação, para a gente sempre ir crescendo nesse sentido. Porque a publicação, muitas vezes, fica bloqueada porque alguns pensam que publicar é difícil, né? Que escrever é difícil, que fazer um artigo é difícil, porque em algum momento ficou implícito na nossa cabeça, né? Que aquilo ia ser difícil de publicar. Hoje tem uma corrida desvairada dos colegas em publicação para poder melhorar o currículo, mas não é só a questão do melhorar o currículo, é também a questão da gente se aprimorando no conhecimento, da gente levar esse conhecimento para mais longe, né, da nossa região. Então, a gente precisa realmente estar divulgando o que a gente faz, porque às vezes fica muito escondido o nosso trabalho. O Diógenes está colocando aqui que na escola dele, né, em Pirambu, temos um grupo de estudos, o GAPF, para incentivar e divulgar pesquisa em meio ambiente. Legal. Mas carecemos formalizar em artigos e publicações. Então, é justamente isso. Quando eu digo assim, às vezes a gente não dá conta de orientar, é isso, porque tem que ter a iniciativa de um grupo de alunos em escrever e o professor ir orientando. Só que quando a gente tem uma turma assim de ensino médio que é muito grande, a gente às vezes não consegue orientar todo mundo. E colocar isso no papel toma tempo, né? E realmente você acaba ficando meio sem conseguir escrever, sem conseguir registrar. Então, ensinar aqueles alunos a escrever um artigo é muito importante, porque eles vão ser nossos aliados, e aí a gente vai conseguir, juntamente com os alunos, publicar mais, porque eles vão ter a primeira publicação deles, e a gente vai continuar formando pessoas e inserindo a pesquisa cada vez mais na vida desses alunos. Então, voltando aqui para os slides, um dia disseram para mim que eu
sou professora e eu tinha que fazer plano de aula, né? Tem que fazer planejamento anual e você tem que fazer plano de aula. E aí eu comecei a fazer. E aí eu colocava lá os conteúdos, os objetivos, tal, e pensava, ok, eu tenho que cumprir meu conteúdo, não posso, né? Eu não posso deixar de dar esse assunto. Chega, o ano está acabando e eu não consegui terminar esse assunto, eu tenho que correr. Depois, alguns anos se passaram e disseram para mim, você tem que fazer um planejamento interdisciplinar. E agora você vai ter que conversar com o seu colega, né, para ver o que é que você vai botar lá no seu plano de aula, e não pode mais ser só você sozinha, saia da sua caixinha e converse com as outras caixinhas. E aí a gente foi fazendo os planos, né? E aí foi tentando quem era que eu buscava mais? O pessoal mais próximo, que tinha mais semelhança, né? Então, chega, faz um plano com a química, né? Fica mais fácil. E aí a gente vai tentando acertar, né? Depois veio a BNCC e disse, não, agora a gente não quer saber só de conteúdo, não. Agora a gente não quer saber só que você seja interdisciplinar, não. A gente quer mais, né? E esse mais está confundindo a mente de muita gente. E a gente está tendo várias reuniões. Esse ano tivemos várias reuniões para discutir a questão da escolha dos livros, da escolha dos projetos, né? Então, tem muita coisa ainda em conflito mesmo de ideais. Mas, baseado no que está lá, vamos analisar, né? Tudo que eles falam dentro dos objetivos da biologia, né, da ciência da natureza, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então, bora lá. Quando ele fala de representação, quando a BNCC fala de representação e comunicação, e aí diz que eu tenho que descrever processos do meio ambiente, que tenho que perceber e utilizar os códigos da biologia, né? Apresentar de forma organizada o conhecimento através de texto, desenho, esquema, gráficos e tabelas. Então, aí diz apresentar, mas depois ele diz em diante, conhecer diferentes formas de obter informações. Conhecer diferentes formas de obter informações. Observação, experimento, leitura de texto e imagem, entrevista. Tudo isso é pesquisa. Tudo isso que ele falou aqui está diretamente ligado com pesquisa. Então, tudo que eu fizer de abordagem dentro da pesquisa, eu estou obedecendo aos objetivos de lá da BNCC. Então, isso aqui quando eu falo de representação e comunicação. Quando eu vou falar de investigação e compreensão, ele vai mais pontuar diretamente a pesquisa. Então, ele fala lá, relacionar fenômenos, fatos e processos, né? Utilizar critérios científicos para realizar classificações dos seres vivos. Então, não basta só eu mostrar a taxonomia. Eu posso utilizar da pesquisa para demonstrar para esses alunos como é feita a evolução taxonômica, como é denominada as espécies. Então, com a mudança de uma espécie para uma subespécie. Então, tudo isso pode estar envolvido com a pesquisa. Relacionar diversos conceitos e conteúdos, selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas. Então, resolução de problemas. Então, quando eu faço pesquisa, a maior parte da pesquisa é resolução de problemas. Eu bolo uma metodologia, na hora, às vezes a metodologia não dá certo, eu tenho que adaptar, né? Eu penso que vou ter um resultado, o resultado é outro, eu tenho que analisar aquele resultado para chegar a uma conclusão que muitas vezes não é o que eu pensava no início. Então, tudo isso é pesquisa. Se eu for formular questões, vou fazer uma entrevista, eu tenho que pensar nas perguntas que eu tenho que fazer, né? Como é que eu vou chegar a um diagnóstico? Como é que eu vou saber aquela comunidade tem muitos casos de dengue? Eu posso trabalhar com meus alunos com questionário, com entrevistas,
saber por que aquelas casos de dengue estão aumentando naquela região. Então, e propor soluções, os alunos podem trazer soluções para a gente, podem trazer trabalhos que a escola pode fazer junto à comunidade, junto aos pais. Então, muito do que está nesses objetivos estão diretamente ligados à pesquisa. E aí vem a percepção sociocultural e histórica. Então, essa é a parte que eu gosto mais, né? Da percepção. Muitas vezes a gente pensa que o que a gente está fazendo não tem nada a ver com a biologia, e tudo tem a ver com a biologia. Então, reconhecer a biologia é o mais importante, né? Com fazer de tudo que é decidido, né? Em várias questões de higiene, eu sempre digo os meus alunos, né? Que tudo está envolvido na biologia. Então, eu digo, lá no passado, quando a vovó tinha os panos de prato, que tinha lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, tinha o dia da semana, aquilo tinha um fundamento científico, né? É uma questão de higiene e está ali escrito no paninho que você não pode usar aquele pano de prato por mais de um dia, você tem que lavar. E isso é baseado no conhecimento científico. Então, isso tem a ver com o dia a dia deles e tem a ver com a biologia. Então, é muito importante a gente reconhecer que tudo que está ao nosso redor está nos livros, né? Que alguém interpretou para a gente e normatizou e disse assim, olha, você não pode misturar esse alimento com aquele, você não pode botar produtos desinfetantes junto com alimentos. Por quê? Então, alguém fez essa pesquisa, alguém descreveu esse conhecimento, né? Alguém estudou biologia e hoje a gente tem condições de fazer coisas que não coloquem em risco a nossa saúde. Então, fazer essa relação, né, do conhecimento científico, do conhecimento tecnológico, as tecnologias que surgiram, né, como foi que a biologia contribuiu para essas novas tecnologias. Então, tudo isso é importante e fundamental para que a gente consiga trabalhar temas como, por exemplo, desenvolvimento sustentável, meio ambiente. Como é que eu vou dizer a um aluno que ele deve ter preocupação com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, dizer a ele que ele tem que usar plástico em tudo? Então, hoje mesmo, por questões de Covid, o tanto de plástico, de embalagens que a gente está gastando, sabe, é aterrorizante a quantidade de plástico que a gente está usando na atualidade, a quantidade de embalagens que a gente está perdendo, né? No sentido de que a gente está perdendo, degradando o meio ambiente com esses plásticos, né? Com essas máscaras que estão soltas no meio da rua, que estão indo para o esgoto, que estão indo para o mar. Então, muitos problemas ambientais estão começando a aparecer em virtude só dessa questão do Covid. Então, muitas coisas a gente pode relacionar com a nossa realidade. Oi, Nilson, pode falar. Bom, professora, primeiro quero parabenizar pela sua explanação aí. Estou aprendendo muito, apesar de eu não ser da área de biologia, né? Eu sou professor de geografia, mas geografia e biologia tem muita coisa em comum também, né? Então, aí você falando aí de meio ambiente, eu quero fazer aqui um apelo para a Zélia, né? Porque na Cienarte eu já participei de algumas edições da Cienarte, já fui premiado também. É uma experiência muito boa, tanto para o professor quanto para o aluno, com certeza. Agora, eu quero fazer um apelo para a Zélia, que é a coordenadora da feira, que ela saiu, foi? Acho que o da feira Estou aqui, Nilson. Saí não. Tá aí. Estou aqui. Estou tá aqui bom. E já estou adivinhando o que você vai falar, mas diga. Então, se você já está adivinhando, não precisa rapaz, dizer. confirme aí a minha adivinhação. Então, veja, eu faço um pedido para você, assim, que os trabalhos sejam organizados por categoria ou por área, né,
de atuação ali, porque na última edição que a gente participou, em 2019, nós apresentamos um trabalho voltado para essas questões ambientais aí que a professora está frisando aí, né, está chamando a atenção, envolvendo um trabalho sobre ciências climáticas, né, uso de sensores eletrônicos, de instrumentos construídos pelos próprios alunos para comparar os dados entre os equipamentos eletrônicos e os dados caseiros, né, que foram construídos. E eu confesso que eu também tive uma certa frustração, mas a frustração dos alunos foi ainda maior, porque na premiação a gente ficou de fora, né? E eles ficaram bastante chateados com outros projetos que tinham lá. A gente não sabia exatamente com quem a gente estava concorrendo, em que área ou em categoria. E alguns projetos que lá foram premiados na edição de 2019 são projetos que que não tenham importância, né? Mas quando comparado ao que a gente estava apresentando ali naquele momento, o nosso seria um trabalho assim inovador, né? Fora da caixinha, como a gente costuma dizer, e nós não tivemos nenhum resultado. Assim, os alunos ficaram bastante tristes, questionando isso aí, professor, mas aquele trabalho que foi premiado, aquele outro e tal, a gente estava concorrendo com eles também. O que foi que aconteceu? Que o nosso trabalho ele chamava tanta atenção, as pessoas ficavam assim, oh, uau, que negócio bacana, os alunos apresentavam bem, estavam muito bem preparados, né? Era um trabalho aí voltado para as ciências climáticas, questões ambientais, e nós não tivemos êxito. E eu até pretendo repetir a apresentação desse projeto e de outro que eu estou aqui na ideia, na cabeça para fazer, com eles. Então eu faço só esse apelo, viu, Zélia? Não é uma crítica num sentido assim negativo, no sentido de melhorar ainda mais a visibilidade da feira e a competição entre os expositores, né, dos trabalhos. A gente separar, selecionar, né, trabalhos por área, por categoria, alguma coisa assim desse tipo, certo? Bem, eu acho, eu estou um pouco surpresa porque não tem nada a ver com o que eu achei que você fosse falar. E Valéria estava falando justamente de descarte aqui, aí você começou a falar da feira e é interessante como cada pessoa tem uma visão diferente, né? Uma coisa que sempre dá um aperto no coração é que a gente ainda usa copo descartável na feira. Também. E todo ano eu fico assim, poxa, podia entregar um copo para cada pessoa. E a gente até entrega, sabe, Valéria? Copo para os alunos, mas eles pegam e guardam de lembrança e vai lá e usa o copo descartável. E como tem muita visitação, aí é um embate, né? Porque eu quero não colocar copo descartável e Claudinha, que é meu braço direito, ela fala, não, mas o pessoal que vem para visitar tem que ter, não sei o que lá. Aí fica, né? E até hoje tem. Aí quando o Nilson falou, você estava falando das máscaras, do descarte aqui, que ele falou, eu quero fazer uma sugestão. Eu falei, ele vai falar dos copos. Mas aproveitando isso aí, os alunos recebem, né, uns brindes lá de copos, e aí eu sempre faço questão de, a partir desse momento, vocês vão utilizar esse copo para beber água. Ninguém vai pegar aqui material descartável, vamos colaborar, né? Porque os trabalhos que eu faço também, geralmente, têm sempre um viés voltado para o meio ambiente, e essas questões de conservação, né, de cuidados com a natureza, com certeza. E isso aí é positivo. Também a gente observar na realização da feira, né? Vale sim. Eu não sei porque os copos de plástico acabam não sendo tão valorizados, né? Nós temos o curso lá de agroecologia e nós temos também uma comissão de sustentabilidade, né? Que são alguns professores do campus e alguns técnicos que se preocuparam com essa temática e começaram a fazer coisas para o nosso dia a dia mesmo, né? De instrução, orientações e algumas inserções de algumas ações. Aí, o IFES comprou copo plástico para todos os funcionários, todos, aquele copo que botava na bolsa, todos. Ninguém usa. Aí, no evento da agroecologia, nós fizemos as canequinhas de alumínio, com o nome da agroecologia, sou aluno da agroecologia. Eles usam porque fica como um chaveiro pendurado na mochila e vai para todo lugar. Então,
Eu fiquei pensando com o pensamento, né? Eles usam porque é de chaveiro, usam porque é de alumínio, porque os de plástico ninguém quis. Pois é, mas é isso aí. Nilson, Valéria, você me dá 1 minuto para responder a pergunta do Nilson. Nilson, eu vou te falar uma coisa. Sempre as pessoas têm esse sentimento, e principalmente os alunos. Eu conto com você para tirar isso da cabeça deles, tá? Por quê? Primeiro, a gente não vai setorizar, porque a nossa proposta é transversalidade e interdisciplinaridade. Então, isso aí que você está sugerindo, a gente dificilmente vai fazer. O que nós fazemos é trazer avaliadores capacitados de várias áreas. E aí, por último, qualquer feira com 100 trabalhos que premia 10 vai ficar 90 se sentindo injustiçado. Cabe ao professor reforçar que o mais importante é estar ali naquela troca. E aí o aluno vai entrando nessa cultura. Eu conto com você para isso. Obrigada, Valéria. Bom, Não, vamos... tudo bem. E a gente faz esse trabalho também de conscientização dos alunos e sempre informa. Na verdade, até antes mesmo de participar, né? Eu te disse que o mais importante é participar. Mas sempre existe aquela frustração deles, né? E sabe como é aluno. Então, eu falei isso aqui até como uma forma de representar a voz dos alunos nesse momento aqui, a título de sugestão, mas tudo bem, eu entendo perfeitamente. E até agora está difícil, né? Mas a feira ela poderia ser pensada até também para acontecer em mais de um dia. Fica aqui também essa outra sugestão. Não sei se seria viável, se seria possível, né? Acho que é melhor a Valéria continuar, né? Senão a gente vai desviar demais o assunto. Eu estou preocupada com o tempo também, porque eu estou como responsável pelo programa de residência agrária dos alunos. A gente conseguiu um novo programa para fazer a residência dos alunos, então no final da tarde eu tenho mais uma reunião para resolver essas questões, que vai ser um ano assim bem cheio de trabalho com esses alunos. Bora lá, bora voltar aqui, tá? A gente estava falando de professor pesquisador, né? Então, dessas pesquisas que a gente vem trabalhando, e quando a gente fala assim que a gente precisa se tornar um professor pesquisador, até para atender o que as novas legislações já vão vir aqui, né? Já vão cobrar da gente. Então, as competências que a gente vai ter que colocar no nosso plano, né, de aula, elas estão diretamente ligadas à questão da pesquisa. Então, eu preciso analisar os processos, eu preciso interpretar de forma dinâmica tudo que eu abordar sobre a vida, sobre a terra, sobre tudo que envolve a biologia, e eu preciso investigar, problematizar, avaliar. Então, tudo isso que a gente está conversando hoje está embutido lá dentro das competências e as habilidades que estão na nova BNCC. Então, a gente não está querendo nada além do que já vai ser cobrado, não. A gente realmente vai ter que se encaixar e mudar aqueles que não utilizam a pesquisa, né, como metodologia de ensino, vão passar a utilizar. Então, tudo que a gente está falando aqui é atual, né? A gente precisa, na verdade, é presente, não é futuro, a gente está falando do presente. Então, e mais por outras questões, né? Eu sou muito fã da pesquisa, eu acho que é uma ferramenta metodológica muito estimulante. Amo ver quando os alunos chegam nos laboratórios do IFES, quando eles veem a primeira vez que eles conseguem enxergar uma célula no microscópio. Eu fico só de longe, só esperando quando você vê na face do aluno a alegria dele estar conseguindo enxergar, o espanto dele quando ele diz, nossa, professora, eu não imaginava que era assim. Aquilo me traz uma alegria muito grande. Então, quando você vê que o conhecimento está atingindo o seu aluno de uma forma prazerosa, é a melhor coisa do mundo para o professor. Então, realmente,
a metodologia, né, a ferramenta metodológica que é a pesquisa, ela é imbatível em relação às outras, sabe? Então, eu também concordo nisso, que há uma carência, assim, da alfabetização científica, nesse sentido da construção e do pensar. Mas a gente tem que inserir isso aos poucos. Eu acho que a parte mais difícil é registrar, mas a gente tem que inserir aos poucos. Acho que o Adriano quer falar, né? Pode falar. Adriano? Acho que ele levantou a mão sem querer. Eu vou continuar aqui. Então, muitas vezes, a gente leva os alunos a fazer uma visita técnica, ou uma visita, uma trilha ecológica, uma caminhada na feira, uma caminhada em torno da escola. Então, quando eu vou falar de alimentos, eu falo da questão da sanitização dos alimentos, da questão toda ambiental em volta daquela mercearia, daquela padaria. Quando eu vou na feira, eu abordo a questão da higiene das barracas, da higiene, como é que é, qual o melhor local para colocar os mariscos, as carnes, as frutas, como é que eu devo tratar cada coisa, como eu devo escolher. Então, isso tudo está no dia a dia daquele aluno, né? Não é simplesmente eu falar na sala de aula uma coisa e aí o aluno vai para a feira e não consegue relacionar o que ele aprendeu na aula com aquilo que está vendo lá na feira. Então, isso para mim, eu não consigo dar aula assim, sem fazer essa relação com o dia a dia. Então, às vezes eu vou fazer uma trilha e volto com várias ideias de pesquisa que eu nem tinha pensado, mas que um aluno, de repente, me fez uma pergunta. Aí eu fico, olha, seria bom fazer uma pesquisa nisso. Então, foi o aluno que enxergou, foi ele que observou, né? E aí, quando ele fala assim, eu disse, vamos fazer uma pesquisa sobre isso, então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Aí, da ideia dele, ele já fica estimulado, porque a ideia foi dele, e aí já vem a pesquisa. Então, realmente, a gente precisa vivenciar a pesquisa. Ela não surge do nada. Eu não estou sentado em casa, tive a ideia de fazer isso. Não é assim que acontece, né? A gente precisa oportunizar para que essas ideias aconteçam, para que a pesquisa aconteça. E mais, quando eu faço isso, eu não estou só passando um conteúdo, eu estou educando para a vida toda daquela pessoa. Ela vai levar aquele conceito para uma vida inteira. Então, às vezes, alguns colegas dizem assim, esse negócio de aluno superar o mestre, né? Permitir que o aluno supere o mestre. Então, a gente não tem mais aquele tablado alto do professor, né? A gente está no mesmo nível do aluno, no mesmo piso do aluno. E a minha intenção é que meu aluno seja melhor, sim, do que eu, que ele aprenda muito mais do que eu. Então, eu não quero estar lá com um status e enxergar como meu aluno como um submisso, jamais. Eu quero realmente que ele tenha um currículo melhor do que o meu. É essa a minha intenção, que ele aprenda, né, que aquele título que está ali no papel seja verdadeiro. Realmente ele tenha levado alguma coisa. É isso que eu espero. Então, a pesquisa ela pode transformar o conhecimento numa ação, né? Então, esse conhecimento ele passa a ser aplicado. E quando o conhecimento ele é aplicado, ele se torna uma realidade, se torna um valor moral, se torna uma cultura de um povo. Então, esse conhecimento aplicado é muito importante. Através desse enriquecimento, a gente pode inovar, a gente pode construir, né? A gente pode aprofundar conhecimentos. Então, a pesquisa, ela é a base de muita coisa. E aqui agora, nos slides seguintes, eu vou falar um pouquinho sobre alguns projetos que foram realizados lá no IFES, tá? Tem umas fotos ali que inverteram um pouquinho na mudança da apresentação, mas tudo bem. Esse foi um projeto que realizei agora em 2020, e foi um projeto que mexeu muito com o meu emocional, porque foi no momento do Covid, né?
Então, eu estava muito angustiada de estar em casa, de não conseguir fazer nada, de não conseguir contribuir com nada. E eu via o pessoal da saúde tudo fazendo alguma coisa, e eu ficava assim, angustiada que eu estava em casa e não podia fazer nada. Então, eu e mais algumas professoras do IFES começamos a pensar nos problemas que a gente enfrentaria. E aí, antes mesmo, acho que quando começou a notícia do Covid, a gente já pensou, poxa, como é que a gente vai ter sabonete líquido na escola? E como é que a gente vai ter álcool na escola para tanta gente? E aí a gente começou a fabricar, cada um fabricava em casa uma quantidade de... A gente foi ver no YouTube, né, como é que fazia, sabonete caseiro, e aí as professoras começaram a fabricar em casa para levar para a escola. No primeiro dia, a gente levou, isso a gente conversou numa sexta, na segunda-feira, a gente levou o sabonete líquido que a gente tinha feito em casa, na terça-feira, a escola fechou, né, e ninguém mais voltou. E aí a gente ficou assim, né, com essa ideia na cabeça, que tinha acabado por ali, e vieram, depois de uns 4 meses, surgiu uma oportunidade, que foi um edital, né, do EMEC, da CETEC passou para o IFES uma verba para poder realizar projetos voltados ao combate ao Covid, e aí a gente submeteu esse projeto, conseguimos e começamos a produzir esse sabonete. A ideia era que, assim como a nossa escola não tinha recurso para comprar sabonete líquido para ter em todos os ambientes e álcool, a ideia era pensar nisso numa proposta social, porque muitas pessoas não têm condições. Se vocês forem olhar o valor de um sabonete líquido, é surreal para essas pessoas. A pessoa, em vez de comprar um sabonete em barra que custa de R$ 1,50 a R$ 2,50, vai comprar um sabonete líquido de 10, 15 reais? Não vai. Então, como é que ia fazer o controle desse Covid nesses locais, né, que não tem esse recurso? Então, a gente pensou em fazer um projeto. Tiveram outros projetos, todos com combate relacionados ao combate ao Covid, né? Mas esse foi o que eu coordenei, que foi do sabonete líquido feito a partir de um produto antisséptico. E tinha que ser alguma coisa que eu não precisasse da assinatura de um químico, eu não precisasse de registro. Então, eu trabalhei mais com a diluição e com redução do custo do produto e distribuição. Então, esses produtos que foram fabricados lá foram distribuídos para creches, para postos de saúde, para hospitais, para a comunidade. Fizemos kits de produtos de higiene e entregamos nas comunidades. Abastecemos o nosso campus com os produtos que a gente precisava. Então, sabonete líquido, água sanitária, álcool gel, tudo isso a gente conseguiu produzir através de um projeto de pesquisa, a gente conseguiu produzir e ainda doar. Então, esse projeto, para mim, foi o mais importante, assim, de todos que eu participei, porque ele tem um cunho social muito grande. Então, aqui, lá no campus, a gente fez o projeto Mãos Limpas, Salvam Vidas, e o projeto Sanitizantes no combate ao Covid. Então, começamos a fazer o trabalho com 5 pessoas. No final das contas, quando todo mundo começou a saber do projeto, tínhamos mais de 20 pessoas participando. Fora as pessoas que estavam lá fabricando, porque a gente fabricava assim, fabricava na quinta para sexta, a gente fabricava e embalava, e na segunda-feira já tinha entrega, segunda e terça já não tinha mais nada, e a gente começava nova fabricação. Então, era muito intenso, foi mais de 5.000 litros de sabonete que a gente doou. E o sucesso foi grande, né? O primeiro projeto eu ganhei para produzir 2,5 litros. E aí depois foi mandar mais verba para a gente continuar os projetos. Né? A gente submeteu de novo e continuou o projeto e produziu muito mais produtos para doação.
Então, eu sou muito grata à minha equipe, ali tem terceirizados, então, não são pessoas de laboratório só, não, tá, gente? Ali tem professor, ali tem coordenador, ali tem o pessoal da limpeza, né? Tem técnico de laboratório, tem técnico administrativo. Então, nós ficamos impossibilitados de receber os alunos, mas os servidores do IFES entraram nessa ação também. E esse é um projeto muito simples que dá para fazer numa escola, porque tudo que foi feito nele dá para fazer numa cozinha, dá para fazer no setor pequeno, com liquidificador, com uma panela, um fogão, tudo dá para fazer nele. Então, é um projeto simples, que muitas vezes a gente já tinha feito em outros momentos, né, de produção de sabonete, sabão em barra, a gente já fazia isso antes com os alunos, e mais agora, com a questão do Covid, a gente fez o líquido, que a gente nunca tinha feito. Então, e pelo fato de ser a questão da pandemia, muitos produtos a gente até recebeu, quando a empresa não baixava o valor do produto, ela acabava doando alguma coisa para a gente poder fazer mais. Então, foi muito legal esse projeto. Então, um projeto desse, poxa, ficou bem pequenininho, mas isso aí é um plano de aula, tem um lugar que vai ter a fonte, de onde vocês podem pegar isso. É um projeto de aula, né, é um projeto pensado na BNCC, né, então, quando eu boto lá o objeto conhecimento, eu tenho o eixo da diversidade e boto o objeto conhecimento. Aí, quando eu faço um projeto desse, como é que eu estou articulada com a BNCC, né, então eu estou falando do vírus, porque eu quero combater o vírus, eu posso falar para os alunos como é que o vírus morre, como é a ação desse sabonete na mão, como é que ocorre essa espuma, o que é que a espuma faz com aquele lipídio, como é que ele destrói a camada proteica daquele vírus, como é que eu sei que esse sabonete vai agir naquele vírus e vai conseguir matar aquele vírus, né? E fazer essa abordagem se o vírus não é um ser vivo. Então, eu posso trabalhar esse assunto, posso fazer uma ação social junto com essa projeção, né, com o intuito de fazer o sabonete, o porquê que a gente está trabalhando o sabonete e a importância dele, porque a gente pode falar também das bactérias, que é pelo mesmo motivo que a gente lava as mãos e passa sabonete. Então, os assuntos, eles estão interligados, né? Eu posso chamar a química junto nessa conversa, eu posso relacionar a questão de não lavar as mãos com a questão de doenças de pele, né? Com a questão das escabioses. Então, tudo isso está relacionado com a biologia. Então, o projeto, ele é só uma corda que vai puxando, né? Todos os outros assuntos em torno daquela temática. Aqui tem mais um projeto que a gente, nessa questão do meio ambiente, né, pensou assim, uma engenheira florestal lá do campus disse assim, tem que comprar tubetes para poder fazer um projeto. Agora está tão caro, aí eu perguntei a ela quanto era um tubete, ela disse para mim que era em torno de R$ 4 na época. Aí eu disse, nossa, tão caro, um negocinho de plástico assim, ela disse, aí, o pior é que eu tenho que comprar muitos. E assim, você sabe que o professor, nem sempre a gente ganha edital que tem verba para poder pagar a pesquisa. E aí sairia do bolso dela, né? Então ela estava assim, questionando justamente isso. Aí eu disse, e por que não faz na garrafa PET? Né? Por que não faz num copo plástico? Por que tem que ser esse plástico? Aí ela disse, nunca tentei. Isso virou uma pesquisa. Era uma conversa de cafezinho e virou uma pesquisa. Então, nós decidimos fazer uma pesquisa, chamamos algumas alunas e conversamos sobre o assunto e elas transformaram essa pesquisa numa monografia do TCC, de uma delas, que foi justamente buscar alternativas, né, para a produção de mudas que fossem mais ecológicas. Então, elas fizeram essa comparação, né, de como as espécies arbóreas poderiam crescer
no saquinho plástico, no tubete plástico, no copo descartável e na garrafa PET, naquela garrafa de 2 litros, né? E elas colocavam e analisavam. A cada semana elas iam lá e acompanhavam o crescimento daquelas mudas para comparar se elas desenvolveram mais ou menos em cada recipiente. Infelizmente, nós tivemos, assim, a gente estava na torcida que a garrafa PET ia ser o melhor desenvolvimento, mas não foi por conta da dureza do material e a transparência. Então, se, assim, aí quando eu digo assim, às vezes um resultado negativo, né, que a gente esperava dar positivo para a garrafa PET, para poder dar uma utilidade maior para ela, esperava que fosse um desenvolvimento maior, porque ela abarca mais terra, né, dá para plantar mais, teria mais soluções para a gente. Não deu certo por conta da transparência e por conta da dureza, então as raízes não desenvolviam direito, não ramificavam, a luz passava e aí impedia o crescimento da raiz, né, então tudo isso foram conhecimentos que a gente foi discutindo, por que não aconteceu, por que a raiz não desenvolveu, e aí a gente foi trabalhando temas que a gente nem sabia que ia trabalhar, né, nessa questão. E o do copinho de descartável só não foi melhor do que a bolsinha plástica. A bolsinha plástica deu um resultado bem melhor. Mas os copinhos, eles deram um resultado bom, apesar de ser pequeno, eles deram um resultado bem melhor do que o da garrafa PET. Então, é possível utilizar o copinho, né, descartável para fazer essas... E, de repente, a gente pode reutilizar esses copos, porque como a gente pode lavar e depois só botar a terra, não vai ter maiores problemas. Então, é a forma de reutilizar os copos descartáveis. Um outro projeto que também é bem fácil de fazer com os alunos é a questão dos fitoterápicos. Fazer esse estudo dos fitoterápicos na região, por exemplo. Se você pode levar para uma fazenda, você pode levar para uma comunidade. Esse trabalho aí a gente fez com comunidades agroecológicas, né? Pessoas que já têm plantação agroecológica, e fizemos entrevista, o que elas plantavam, se elas usavam alguma daquelas plantas para algum tipo de tratamento. No meu caso, aí cada professor ia buscando o seu foco. No meu caso, eu fiquei buscando fitoterápicos que fossem utilizados no tratamento de animais, né, que eu sou veterinária também, e aí cada um ia buscando, então a gente conseguiu acompanhar um maior número de pessoas, um maior número de alunos. E aí a gente tinha alunos do médio, tinha alunos do superior. Depois a gente foi estendendo essa questão de trabalhar as plantas, né, as ervas medicinais e os fitoterápicos, também para a questão das comunidades quilombolas. Então, isso tudo que a gente está falando, eu não preciso nem ir numa comunidade muito longe, eu posso ver nos quintais produtivos, né, nas casas das pessoas, na conversa com os avós. Então, os alunos, eles podem formular uma entrevista, perguntar aos avós esses chás que eles tomam, essas folhas que eles usam. Tem gente que usa malva branca para inflamação, ferida, alguma coisa. Então, cidreira, todos esses chás, essas ervas, tudo isso de conhecimento sobre algumas plantas, de conhecimento medicinal, podem ter abordagens também dentro da classificação delas, pegar esse conhecimento, levar para a sala de aula e fazer isso em conjunto com os alunos. Isso mesmo, etnobioprospecção, né? Então, eu gosto muito dessa parte da prospecção e eu trabalho muito a questão dos fitoterápicos e a comparação com mesma substância dentro dos medicamentos. Então, eu não gosto muito da ideia de tomar remédio, de tomar um medicamento, só mesmo quando muito necessário. E eu sempre incentivo a todos a ficarem buscando melhorar sua alimentação. E a gente pode embutir os fitoterápicos na nossa alimentação. Então, é uma busca constante minha de aprender, mesmo no sentido do que eu gosto, né?
de usar esse conhecimento a favor da minha saúde também. Então, é uma coisa que eu gosto de trabalhar também com os alunos. Outra coisa que vocês... então, e esse conhecimento, como é que estaria inserido lá dentro da BNCC, né? A gente trabalha a anatomia da vegetal, a gente trabalha a classificação das espécies, né? Quando a gente vai falar das angiospermas, a gente vai falar do fruto, da flor, da folha. Se a gente pegar esses fitoterápicos, alguns a substância vai estar na folha, outros vai estar no caule, né? Então, eu tenho como correlacionar isso e fazer justamente trabalhar essa questão da indústria, né, e influenciando a nossa vida, que é a questão da indústria cosmética, farmacológica. Então, por que eu preciso comprar um shampoo à base de babosa, se eu posso plantar babosa no meu quintal e eu posso utilizar aquela babosa? Então, são esses conceitos, né, valorizar esse conhecimento tradicional, trazer essas questões sociais e culturais para dentro da biologia também, por que não, né? Então, isso que muitas vezes é validado, como você falou aí, na indústria, porque eles fazem ensaios clínicos, a gente pode fazer por tentativa e também. Lógico que eu não vou dizer para o aluno, faça assim, use dose assim, mas ele vai buscar o conhecimento, ele vai pesquisar, ele vai avaliar se acha que aquilo vai funcionar ou não, ele pode querer testar. Então, esse conhecimento do uso das plantas, inclusive, hoje já está regulamentado. Se você for lá na Anvisa, tem uma lista de plantas de conhecimento tradicional que é regulamentado o uso pela Anvisa e pode ser fornecido no posto de saúde, na unidade básica de saúde. Então, são coisas que a gente pode abordar, sim, em sala de aula. Um outro recente que a gente fez agora foi o papel semente. E esse aí é um aluno que está ali comigo fazendo, que a gente ganhou esse projeto pensando que ia voltar. Lembra quando a gente pensou que ia voltar e aí a pandemia começou tudo de novo? Pois é, aí a gente fez o trabalho que era mais de conscientização, a gente acabou fazendo com o pessoal que ainda estava trabalhando no campus, mas a ideia era atingir mais gente. Nesse caso aqui, o que é que a gente fez? A gente conseguiu um projeto que tinha verba, e o campus estava precisando de uma fragmentadora, estava precisando de alguns materiais, aí a gente comprou a fragmentadora, para auxiliar no processo de triturar o papel, e essa fragmentadora também está sendo utilizada para fragmentar aqueles papéis que já passaram do tempo, os documentos que não podem mais ser utilizados, que eles são inutilizados, né? Tem um nomezinho lá que o patrimônio dá, que eu não lembro, não. Então, a gente está fazendo o uso da verba para fazer uma pesquisa, mas também para atender uma demanda do campus. E, se vocês observarem, tem coisas aqui que foi de outro projeto. Por exemplo, esse balde aqui preto já foi de outro projeto. As caixinhas brancas que estão aqui utilizadas já foi de outro projeto. Então, às vezes, um projeto vai alimentando outros. Então, a gente vai sempre somando. Nesse projeto, a gente resolveu não só fazer a reciclagem do papel que estava sendo utilizado nos ambientes de trabalho do IFES, nos ambientes administrativos. A gente fez conscientização com os funcionários para que eles não misturassem o tipo de lixo, né? Porque tem gente que pega um chiclete e joga junto com o papel. E aí a gente fica mais difícil da gente separar e triturar e depois aproveitar. E aí a gente fez conscientização com os funcionários, foi de sala em sala, avisou onde teria os pontos de coleta. Isso tudo dá para fazer com os alunos, dá para fazer numa escola inteira. Dá para ensinar eles a fazerem o papel reciclado, e nesse contexto a gente uniu a reciclagem e a valorização da biodiversidade, porque a gente embutiu no papel a semente, para que esse papel, se ele fosse descartado de forma errada, caísse em algum ambiente, ele se tornasse uma planta, né? Então, essa era a ideia. Também pensamos que esse papel poderia ser um brinde, um presente, algo que fosse prazeroso para a pessoa. Então, a gente fez até
fez uns cartõezinhos de Natal e deixou as sementes dentro do cartãozinho para os funcionários. Todos os funcionários receberam um panetone e esse cartãozinho de Feliz Natal com essas espécies. E a gente deu para eles sem dizer qual era a espécie e que eles tinham que plantar para descobrir qual era. Então, até, assim, estimular eles a plantarem também. E é uma coisa que vocês podem fazer na escola, e é barato. O que foi, assim, que foi comprado, né, que a gente precisou comprar, foi essa tela, né, esse quadro tela, que é, assim, o custo maior do projeto foi fazer essas telas. A gente não tinha condições de comprar muitas telas, e tinha que botar para secar no varal, né, o papel, e demorava um dia. A gente tem que otimizar o processo, tem que dar mais papel para a gente poder fazer mais objetos. Aí a gente fez na estufa lá no laboratório de biologia de secagem de folhas, começou a usar a estufa e acelerou o processo e conseguiu fabricar mais. Mas a gente tinha poucas pessoas fazendo e, com certeza, muitos alunos fazendo, eles podem fazer até em casa, secar em casa, né? Pode ter um varal dentro da sala de aula, secar também. Então, é um tipo de projeto que dá para fazer. Nosso campus, ele tem muita questão agrária, então a gente pensou em fazer embalagens para os produtos, né, agroecológico, para as feiras agroecológicas, porque esse material sendo descartado, ele pelo menos está levando sementes, né? Também para botar mudas, né, a primeira muda, a gente sempre dá um presente, um brinde, quem visita lá o campus, que está sendo recebido para uma visitação, a gente sempre dá um brinde, seria uma forma também de agradecer a visita. Então, a gente pensou em algumas coisas que fossem úteis para a gente, né? E daí, o que eu aprendi com isso, né? Eita, o que a gente aprendeu nesse trabalhar aqui? A gente foi ver que a semente, por exemplo, fui comprar semente de coentro, quando eu fui botar no papel, a semente era enorme, e e rasgava o papel, né? Então, a anatomia dessa semente. Aí fui conversar com um colega que é o professor de paisagismo e de jardinagem, aí ele já me falou que a semente do coentro, ela poderia ser triturada, que ela não perde a função. Então, a gente foi aprendendo, conhecendo, sabendo mais sobre as sementes. Então, isso tudo pode ser conversado, pode utilizar isso junto, associado com a produção das hortaliças, fazer uma horta na escola. Então, muitas coisas podem ir crescendo e vindo mais ideias aí na cabeça de vocês, conforme o que a vivência de cada um, né, a realidade de cada um. Aqui, né, representa a minha vivência, a minha necessidade, mas vocês podem pensar em muito mais coisas aí. Um outro projeto que, assim, que é muito comum das pessoas também fazerem é tipo, metodologias de ensino, como ensinar tal assunto, né? Então, tem vários professores que publicam artigos assim, eu fiz tal técnica no ensino e melhorou minha metodologia. Então, às vezes, uma prática dessa dá duas publicações, uma para o professor e a outra para o aluno. Por exemplo, eu ensinei os alunos a fazerem tipagem sanguínea e disse a eles a importância da tipagem sanguínea, explicando, dizendo que muitas pessoas não sabiam seu tipo sanguíneo, isso era um fator complicador, uma urgência, emergência, a pessoa não sabe o tipo sanguíneo. Muitas vezes o hemose, ele não tem o tipo sanguíneo do tipo O, né, e fica gastando o tipo O sem necessidade, porque as pessoas não sabem o tipo sanguíneo. E aí eles disseram, é mesmo, todo mundo deveria saber. E aí a gente teve a ideia de fazer a tipagem sanguínea do nosso pessoal, do pessoal que estava no campus. E aí aproveitamos a realização da Semana de Ciência e Tecnologia e fizemos a tipagem de todos os funcionários e de todos os alunos que quiseram fazer, né? Então, a gente fez um levantamento dos dados, informar a pessoa qual era o tipo sanguíneo, e depois do evento, esses alunos, foram 8 alunos, se reuniram e fizeram as frequências. E aí eles estudaram a frequência sanguínea, eles ficaram lá analisando
porque o sexo feminino tinha mais do tipo O, e ficaram analisando, eles ficaram conjecturando, né, tentando descobrir essa genética populacional lá no nosso campus, fazendo essas comparações. Então, daí, tem duas publicações aí. Uma da metodologia que foi utilizada para ensinar genética, segundo a lei de Mendel, tipagem sanguínea, e a outra, o produto que os alunos fizeram, né? Essa identificação e análise da frequência sanguínea dos grupos sanguíneos. Então, são dois trabalhos num só. E aí eu posso trabalhar genética, posso trabalhar comunicação, a questão social, porque, por exemplo, foi cogitado, uma das questões políticas que foi cogitado, se é uma informação tão essencial para o ser humano, por que as pessoas têm que pagar para fazer uma tipagem sanguínea? Por que não tem um programa, uma política que incentive as pessoas a irem fazer essa tipagem sanguínea de forma gratuita? Então, coisas assim vão atraindo outras coisas positivas, então, sessões de políticas públicas dentro desse assunto. Então, a gente só ganha quando a gente compartilha com os alunos, porque eles trazem mais referências, né? Eles trazem mais da realidade deles, eles trazem coisas que às vezes a gente nem pensou naquele momento, mas que vai melhorando o conceito daquilo que você abordou inicialmente. Se torna maior, né, o projeto. Aqui, na ideia, e na realidade daquele projeto, a intenção era conseguir a verba para fazer a tipagem sanguínea. Aí, juntou com isso e foi se tornando cada vez maior. Hoje a gente tem os kits todos, não se preocupa mais de fazer, só fica renovando, mas a gente fez essa ação social com os funcionários do campus, né? E como é que a gente pensa na pesquisa enquanto avaliação, né? Na avaliação no ensino, a gente já sabe como caminhar, já sabe o que é que vai fazer, já sabe o que é que ela relata, né, para a gente. Na pesquisa, o que é que muda, né? No ensino, as coisas continuam da mesma forma de avaliação, né? Você sabe o aluno que participa, você sabe o aluno que tirou aquela nota porque realmente ele tem conhecimento, você sabe aquele aluno que é só o que decora, você conhece o seu aluno, você sabe. Na pesquisa, você tem o reconhecimento avaliativo do professor e você ainda tem o reconhecimento da comunidade, a comunidade acadêmica que está vendo o seu projeto, está vendo você apresentar, os alunos interagindo, fazendo aquilo acontecer. Você recebe elogios, o aluno passa, o professor diz, que legal aquele seu projeto, né? Tem o reconhecimento, a avaliação científica, quando o aluno consegue sua publicação, então ele fica, né, emocionado porque ele conseguiu aquela publicação. Tem o reconhecimento social, quando você vai numa comunidade apresentar um projeto e a comunidade agradece e abraça, né? Isso tudo é uma forma de ser avaliado. Então, eu entendo que tanto a pesquisa quanto o ensino, eles andam entrelaçados. E essa avaliação, ela é a mesma no sentido da nota, né? No sentido de ter que colocar uma nota. Para mim, ela é a mesma. Porém, com um bônus, porque além de eu estar registrando a nota daquele aluno, ele está levando com ele uma missão, que é melhorar, né? Melhorar ao redor dele, melhorar tudo que ele vai fazer, ele vai levar aquele conhecimento do que ele é capaz, né? De que ele consegue resolver problemas. Então, isso para mim é muito positivo. E já finalizando, depois que a gente já falou isso tudo, né? Como é que a gente começa? O que é que eu faço agora com esse conhecimento que eu posso ser pesquisador, né? Uma grande dica, que foi o que o professor falou há pouco, do grupo de pesquisa, né? Ter um grupo de pesquisa é estimulante para que você queira fazer pesquisa, porque cada hora um vem falar, vamos fazer isso, aí às vezes você está muito cheio de trabalho, fica cansado, aí está sem ideias, aí vem um todo empolgado, vamos fazer isso, aí você vai para ajudar.
Daqui a pouco, aquele que lhe chamou está cansado. E aí você está estimulado. Vamos fazer outro projeto assim? Aí um vai puxando o outro. Então, ter grupos de ciências, grupos de pesquisa é bom justamente para um ajudar o outro, e nem sempre o outro vai estar disponível naquele momento, né? Mas a gente ir puxando, levando o barco, né? Remando junto. Trabalhar metodologias participativas com os alunos, porque muitas das ideias de projetos eu visualizei junto com os alunos, né? Muitas vezes não era uma necessidade minha, e sim de uma comunidade, de um aluno, de uma situação que ele observou, que ele pontuou. Fazer parcerias com colegas de profissão, não só do seu ambiente escolar, mas de outra escola, de outra instituição. O IFES trabalha muito com convênios, né? A gente faz pesquisa e muitas das pesquisas precisam ser apresentadas, aí vai na escola trabalhar lá, ou então tem uma metodologia que precisa ser aplicada no ensino fundamental, que a gente não tem. Precisa plantar uma horta para que os próprios alunos façam todo o registro, todo o cultivo. Então, tem vários projetos que a gente acaba fazendo em convênio com outra escola. Então, é importante essas parcerias, eu acho que a UFES faz a mesma coisa, e eu acho que os professores do Estado devem buscar. Nunca esperem que a escola busque para vocês, sempre é o professor que tem que fazer o primeiro contato. E, por último, e muito importante, ficar atento a todas as oportunidades que surgirem. Tem muitas oportunidades de editais, né? E esses editais geralmente têm verba, né? Bolsa para o estudante, premiação, algum bônus que vai lhe motivar a fazer aquele projeto, que vai bancar aquele produto que você precisa comprar. Então, é muito importante estar de olho nos editais. Então, finalizo a minha fala por aqui. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês. Fico aqui para possíveis dúvidas, comentários. Tá aí meu contato, tá, gente? Se alguém precisar, pode mandar zap, pode mandar e-mail também. Zélia, eu até disse assim, não recebi o e-mail, porque são 4 e-mails, né? Acompanhar. É muito e-mail. Aí aquele acadêmico eu uso mais para os alunos, né? Porque é muito material de aluno que a gente recebe. Tá anotado o novo e-mail, o e-mail do IFES. Tá joia, Valéria. O Ali que está comentando aqui no chat que os editais têm um aspecto que restringe o da compra de materiais permanentes, não é permitido, somente materiais de consumo, é verdade. A Tamara está dando parabéns pelos seus projetos, são muito interessantes. Obrigada. Tem um edital do CNPq aberto agora, abriu faz 6 dias, que é o edital de feiras. Então, já fica aqui uma sugestão. A gente fez há pouco tempo um mini curso de feiras e tem a modalidade de feiras municipais nesse edital. É como você falou, a gente tem que ir tentando para todos os lados para ver se consegue, né? Está aberto do CNPq, muito possivelmente vai abrir um da FAPTEC também. É verdade. Às vezes a gente pede à reitoria que coloque projetos, nem que seja assim com verba bem pequena, só para a gente conseguir dar andamento a algumas coisas, porque é muito difícil concorrer, né, nesses editais maiores, né? A disputa é feroz, mas a gente continua tentando, né? Ainda mais agora que o dinheiro tá curto, né, Valéria? É difícil para todo mundo. As pessoas estão agradecendo e eu agradeço também, Valéria, a sua disponibilidade. Muito ricas as informações que você passou aqui para a gente hoje. Sempre vem muitas ideias na cabeça. Lucas já está aparecendo ali que ele vai fazer a foto da turma, que eu já tinha até esquecido, ainda bem que tem Lucas.
E é isso. Tem alguns recadinhos que eu dei no início, não sei se todos viram, mas tem vários minicursos ainda na Jornada Cienart, e para outubro está previsto um workshop onde a ideia é reunir os professores que tradicionalmente participam como orientadores da Cienart, para a gente criar um fórum de discussões. Nós vamos abrir em 2 modalidades: o professor que quer fazer um relato de experiência, não é relato do trabalho dele, mas é um relato da experiência com a Cienart, e outros que queiram só assistir e participar do fórum, mas sem fazer a apresentação específica. Como a equipe Cienart divide tarefas, quem está cuidando disso é Midori e Márcia, mas está previsto para acontecer em outubro. A gente já tem confirmação de uma palestra de abertura, que é da professora Roseli, da Febrace, já confirmou presença, e eu já deixo aqui o convite para que todos participem, para que continuem participando dos minicursos da Cienart. Amanhã tem um minicurso de estresse na pandemia, com André Faro e Luana Silva, os dois fazendo pesquisa especificamente, né, desse momento de estresse aqui, e Luana, mais específica ainda, que ela faz com professores da educação básica. Vale muito a pena esse mini curso de amanhã. Enquanto o pessoal faz perguntas aí, Valéria, enquanto o Lucas... Eu queria dizer que tem algumas pessoas perguntando sobre disponibilização de alguns projetos. Manda por e-mail, gente, que aí eu mando o projeto. Não é o projeto que eu falei do copo, não é de reuso do copo. Na verdade, ele foi de comparação de materiais. Mas eu mando e vocês adaptam à realidade de vocês, ao objetivo do que vocês querem, não tem problema não. Tá? É muito interessante esse projeto que você falou da comparação dos materiais, né, no desenvolvimento das mudas, e eu lembrei logo de um dos trabalhos que eu vi na Cienart, que era uma proposta de bioplástico, aproveitando o resíduo de mandioca para fazer justamente esses vasinhos aí para mudas, né? Eu fiquei curiosíssima, porque já pensou se juntasse o de Valéria com o de Darcilane, ia dar um projeto muito interessante, né? A cabeça dele... Hoje já tem sacolas plásticas, né? Produzidas assim, com esse bioplástico. De bioplástico, pois é, então. Mas tá bom, muito obrigada, Valéria, foi bom demais. A gente nem vê o tempo passar, não quer que acabe, mas acaba, né? E você falou que já tem outro compromisso daqui a pouco. Obrigada. O Diógenes falou aí que agora se inspirou, né, Nilson também. Então, que bom que pelo menos eu consegui estimulá-los. Então, já estou feliz que pelo menos alcancei alguns, né, seguidores aí da pesquisa. Que maravilha. Vamos lá, pessoal. É melhor tiro a apresentação, né? Melhor, né? Pode ser. Pronto, da Cilaine. Valéria, depois você me encaminha os slides para eu fazer uma divulgação bacana no nosso Instagram, por favor. Agora posso ver o povo. Pronto. Mais alguém vai abrir a câmera? Vamos lá. 3, 2, 1. Deixa eu só conferir. Foi, pessoal. Obrigadão. Valeu, Lucas. Obrigada, Valéria. Obrigada a todos pela participação. Amanhã de manhã, 9 da manhã, a gente se encontra. Estresse na pandemia. Até mais. Oh, nem fala, a gente que é professor tem muito estresse também. Pois é, o mini curso de amanhã vai me ajudar. Com certeza. Com certeza. Eu nunca trabalhei tanto com documento como nessa pandemia. Oh, agora que eu estou vendo o Josué ali, ó, tem algumas carinhas conhecidas aqui. Tchau, gente. Obrigada, viu, pela participação. Tchau, Ana. Tchau, Zélia. Obrigada, viu? Eu realmente vou precisar sair. Tchau, meu bem. Obrigadão. Valeu. Beijo.
Beijo.